Boa tarde, estamos aqui novamente, professora Ana Caroline e a Roseli, professora de História, Filosofia e Sociologia, que vai conversar hoje comigo sobre a edição do Enem de 2023, depois de uma edição totalmente atípica da UFPR. A gente voltou aqui para o Enem que a gente conhece, do jeitinho que a gente conhece, então foi retornar ao lar, né? Depois da UFPR ter expulsado a gente de casa. É, bem isso. O Enem, ele voltou aos moldes do que era. Uma prova interdisciplinar, interpretativa, que requer do aluno um pouco mais de atenção às fontes dos textos. O fator cansaço é uma das coisas que pega, principalmente para a área de humanas. Exige reflexão, é uma prova que toma tempo, não tem jeito. Você precisa do texto na íntegra, você precisa de uma compreensão global do texto também. Depois você vai precisar de uma compreensão pontual de determinado trecho do texto. Então você precisa trabalhar muito bem essa leitura. É o que a gente estava comentando. Linguagens é uma prova que requer muita interpretação. Aí no meio, como é o caso do nosso caso aqui do caderno amarelo, no meio vem a redação. E aí, da 46 em diante, humanas. Quer dizer, você está na metade da prova, eles colocam a redação, e aí você ainda tem mais 44 questões Exato. pela frente. Quer dizer, é complicado. Eu entendo o lado, o fator cansaço, que é realmente uma prova cansativa. A prova de humanas, no geral, ela foi uma prova temática. E o que não acontecia nos anos anteriores, que voltou nos moldes, é a sociologia. A prova foi basicamente uma enxurrada de questões de sociologia. E extremamente interdisciplinar. Uhum. Você encontrava filo e sócio, sócio, história, história e filo, e foi uma mistureba toda ali, geografia, geopolítica, aliada à história, geografia com sociologia, mas basicamente a grande parte das questões foi de sociologia e cultura. Cultura, eles detonaram. Então, uma das coisas que, inclusive análise dos Enems mesmo, o tema que mais cai é cultura, sempre foi, mas igual a desse ano, eu ainda não tinha visto. Na prova de língua inglesa, né, de língua estrangeira, espanhol ali também, é claro, né, sempre tem questões de cultura, questões muito legais. E nessa prova aconteceu isso, né, virou meme na internet já, né, o Enem fala para você escolher inglês ou espanhol, aí você abre a prova e tem uma questão falando de Spanglish, né, e é muito interessante, porque esse tipo de coisa mostra como é importante a gente integrar currículos, né? E enxergar na realidade como todas essas discussões estão acontecendo ao mesmo tempo. E é importante que o aluno veja isso na prova. Então, eu achei essa uma prova linda, levando também em consideração que foi a primeira edição colorida que a gente teve do Enem. É verdade, foi a primeira edição colorida, apesar da minha ter sido em preto e branco, mas tudo bem. A honra da minha disciplina foi que a primeira questão, então, que o aluno encontrava colorida na prova era uma questão de inglês. Uma questão, inclusive, que eu considerei ali que estava entre as mais difíceis, não entre as mais fáceis da prova, mas tinha ali uma imagem colorida. E alguns alunos comentaram comigo, nossa, Miss, achei chique. Nem a minha escola imprime prova colorida, e eu tava ali com a prova. Para falar a verdade, eu acho que nenhuma imprime, né? Eu não sei, eu pelo menos nunca trabalhei numa que imprimisse colorido. Eu também não, só em questões assim muito pontuais, exigências, em prova de geografia, que às vezes. Geografia que tem muito mapa, mas eu nunca vi também, não. Então, e aí a galera gostou bastante, eu achei super importante, até porque a gente precisa falar sobre acessibilidade, né? Então, não é só porque a prova ficou bonita, é importante para pessoas que têm algum tipo de desafio ali na visão e que precisam das cores, do contraste, que precisam ali que a prova seja colorida. Então, enfim, uma edição bonita do Enem, eu gostei bastante dela. Eu gostei mesmo.